Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre depressão, que é uma desordem psiquiátrica, assim como a ansiedade, como o estresse. Nosso trio da pesada, né? E eu quero começar fazendo uma distinção sobre o uso da palavra depressão. Porque, às vezes, a estrada da nossa vida passa por paisagens desagradáveis, feias, né? Tempestuosas, áridas. E aí é uma reação natural, normal, até saudável, que a gente seja tomado pela tristeza, pelo desencanto, pelo desânimo, pela desesperança, pelo luto. Só que o tempo vai passando, a gente vai pensando sobre aquele assunto, aquele infortúnio, os sintomas vão diminuindo, a gente vai readaptando a vida e a gente volta ao estado de ânimo, de energia anterior a esse episódio. Então, nessa situação, eu prefiro que a gente não use a palavra depressão. Para sair dessa tristeza, digamos assim, normal, não há necessidade de ajuda profissional. Pode existir, facilita, mas não é imprescindível. Tem pessoas que preferem usar os próprios recursos internos de formas diferentes. Algumas se isolam para refletir, outras vão conversar com pessoas próximas de confiança, outras expressam os sentimentos pintando, fazendo música, modelando em argila, escrevendo, interpretando sonhos. E há quem busque identificação em personagens da literatura, em biografias, em filmes. Tudo bem, o importante é que a pessoa não negue que está passando por uma crise. Ela precisa enfrentar essa dor. Se ela não olhar de frente para essa dor, fingir que está tudo bem, nada está acontecendo, fingir para ela mesma, né? Lá adiante, essa questão que não foi resolvida vai aparecer. E aí é bem desagradável. Agora, se o tempo vai passando, 1 semana, 2 semanas, e aqueles sintomas não dão sinais de que estão enfraquecendo, os prejuízos na vida, na qualidade de vida da pessoa, vão cada vez aumentando mais. Então, provavelmente nós estamos diante de um distúrbio, de uma desordem da depressão. E aí é bom buscar ajuda profissional. Essa desordem da depressão, propriamente dita, interfere tanto no emocional como no físico. Então, ela precisa ser tratada nas duas frentes, com psicoterapia para o emocional e com apoio medicamentoso para o físico. Não adianta tratar numa frente só, não vai resolver. Fisicamente, a pessoa se sente cansada, sem energia, com alterações no apetite, no sono, alterações que podem ser às vezes para mais, às vezes para menos. A imunidade dela é rebaixada, então ela fica predisposta a adquirir outras doenças. Emocionalmente, a depressão age no afeto, no humor. Ela gera tristeza, ela gera desesperança, culpa, desgosto consigo mesmo e com a vida. E são recorrentes os pensamentos em torno do tema da morte. A morte dos outros e a própria morte. A pessoa em depressão sente, na verdade, uma profunda indiferença. É como se o mundo fosse cinzento. Não tem cor nenhuma para ela. A parte cognitiva fica preservada. Mas com o passar do tempo, se a depressão não for tratada, aí começa um comprometimento da memória, da capacidade de prestar atenção, de resolver problemas, de tomar decisões, da concentração.
até da fala. Como é que a gente sabe se uma pessoa está em depressão? O diagnóstico é clínico. Considera a presença dos sintomas, o tempo de duração desses sintomas, quantos sintomas estão presentes na pessoa e o prejuízo que eles trazem para a qualidade de vida dela. Não há exames de imagem de laboratório que constatem a presença da depressão, pelo menos por enquanto. Talvez em breve a gente tenha isso, mas por enquanto é assim. Todo o diagnóstico clínico é complicado, né? Não é simples. E no caso nosso da depressão, tem uma complicação a mais, que é ela se manifesta de forma diferente em cada pessoa. Tudo isso contribui para a depressão ser subdiagnosticada. Os seus sintomas podem passar despercebidos. Às vezes, eles são considerados uma característica da pessoa, um traço de personalidade dela. E, às vezes, até é feito um julgamento moral sobre os sintomas da depressão. Para as pessoas mais velhas, então, essa desvalorização dos sintomas costuma ser ainda mais frequente. E eu não estou falando só do profissional desavisado que passa por cima dos sintomas, ou porque ele não está alerta para isso, ou porque ele está apressado, quer acabar logo com o trabalho dele, ou pelo conceito que ele tem do velho. A própria pessoa e os familiares também acham que é assim mesmo, é porque está ficando velho. Quer ver algumas frases que a gente escuta toda hora e que expressam esse erro de diagnóstico? Eu sou assim mesmo. Ele está ficando velho. E velho é rabugento. Gente, isso não é nada. É para chamar atenção. É só a gente ficar quieto que vai passar. Ele envelheceu mal, né? Não quer saber de nada, não quer aprender nada, não quer saber de nada novo. Gente, como ele ficou chato agora que ficou velho. Finalmente, ele mostrou que é um encostado e um preguiçoso. Chega de frases, né? Eu acho que já ilustrou. Eu acho que nessa altura você deve estar pensando sobre quais são as causas. E a resposta talvez não te satisfaça, porque é muito complicado. A depressão pede uma combinação propícia de 3 categorias de causas: genéticas, ambientais e psicológicas. Mas a gente não tem como prever em quem ela vai aparecer, nem quando ela vai aparecer, e nem com que intensidade. Do ponto de vista genético, a depressão não é herdada, ou seja, ela não é transmitida pelos genes. O que a gente observa é que há uma tendência a ser mais vulnerável à depressão em algumas famílias e até em alguns povos, mas uma tendência não é uma sentença absoluta, é uma facilidade maior. Quanto aos fatores ambientais, alguns são fáceis de entender, são lógicos. Viver na extrema pobreza, sofrer bullying, sofrer violência, se sentir humilhado, se sentir culpado, responsável por alguma situação. Por exemplo, são situações que têm boa probabilidade de gerar a depressão. Mas, de novo, não necessariamente desencadeia a depressão, é só uma probabilidade. Às vezes, depois que a gente fez o diagnóstico da depressão, a gente consegue fazer um rastreamento para o passado da pessoa e descobrir causas ambientais. Às vezes não consegue. E tem as causas psicológicas, o que também é complicado e que a gente não pode generalizar. Uma pessoa interpreta uma situação como humilhante ou como uma violência psicológica, um prejuízo, uma perda que vai gerar luto, e a outra não. E a outra acha perfeitamente normal, aceitável e às vezes até acha bom. É possível que a depressão
não seja a primeira desordem a se instalar na pessoa. Às vezes a depressão é secundária a uma outra causa, um câncer, uma tireoide preguiçosa, um estresse, uma ansiedade, podem causar secundariamente a depressão. Então, no tratamento, é preciso tratar também a causa primária, senão não vai adiantar nada, a depressão não vai desaparecer, se ela desaparecer temporariamente. E outras vezes é o contrário. A depressão é primária, mas surge uma outra desordem que é secundária à depressão e que disfarça, tipicamente o alcoolismo. A pessoa começa a beber álcool para se livrar do desagradável dos sintomas da depressão. E ela vai insistindo no álcool e ela vai se tornando dependente do álcool. Mas ela não é primariamente alcoólatra, é secundariamente. Então, a minha sugestão é deixar a busca das causas para os pesquisadores e para os profissionais treinados. São médicos, especialmente psiquiatras, e são psicólogos clínicos treinados para isso. Os cidadãos comuns, eu acho que é mais prático ter uma concentração nos sintomas que vão facilitar o diagnóstico. E esse diagnóstico vai encaminhar para o tratamento adequado, para aquela pessoa retornar à boa qualidade de vida que ela tinha antes. Para reconhecer a depressão, eu acho que é bom falar um pouquinho sobre tipos. Lembrando que não estou falando sobre aquela tristeza normal, saudável, de adaptação a um episódio de infortúnio. Estou falando sobre a desordem da depressão. E eu vou falar sobre dois tipos principais, a depressão maior e a depressão menor. A depressão maior aparece num grau de extrema intensidade. E essa intensidade também tem uma gradação. Pode ser menor, maior, 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 gravíssima. Ela também é chamada de depressão severa ou depressão clínica. Ela traz um grande prejuízo para a qualidade de vida da pessoa. O diagnóstico dela segue alguns critérios. A pessoa precisa apresentar pelo menos 5 sintomas ao mesmo tempo, por pelo menos 2 semanas contínuas, em todos os dias da semana e em todas as horas de cada dia. Sabe, ela não vai e volta. Os sintomas se referem ao humor, ao prazer, ao interesse, ao apetite, ao sono, à agitação, à energia, à dificuldade de se concentrar ou de raciocinar, dificuldade de tomar decisões, a sentimentos de culpa, irritabilidade e, tipicamente, pensamentos recorrentes sobre morte, incluindo o suicídio. Nunca deixe uma pessoa em depressão maior sozinha. Ela pode recorrer ao suicídio no momento em que esse pensamento estiver dominando ela. A depressão maior tem subtipos. Cada subtipo tem sintomas próprios. Existe a melancólica ou neurótica, existe a psicótica ou agitada, e tem a atípica, onde os sintomas aparecem do jeito oposto que o habitual. Por exemplo, em vez da pessoa ficar com a energia rebaixada, recolhida, quieta, ela fica irritadíssima, agitadíssima. E a gente não acha que isso é depressão. Existe também a depressão menor, ou distimia. Ela também é chamada de depressão crônica ou depressão ou de neurose depressiva. Os sintomas são os mesmos que a depressão maior, só que mais leves e talvez em quantidade menor ao mesmo tempo. A pessoa
pode sofrer da depressão menor por anos a fio, sem se dar conta disso. Então, ela leva uma vida com uma qualidade rebaixada o tempo todo. Com frequência, a distimia é confundida com traço de personalidade, com o jeito de ser daquela pessoa. Sem diagnóstico e, claro, sem o tratamento adequado, é um dó que a pessoa leve a vida sem aproveitar o máximo de potencialidade que ela tem direito de desfrutar. É muito triste, né, a pessoa viver em distimia. E não é só a vida dessa pessoa que é alterada. As pessoas que convivem com ela também têm a sua vida alterada. A gente podia falar em outros tipos de depressão que existem: a sazonal, a dupla, o distúrbio bipolar, onde entra um dos polos da depressão, que tem muita coisa a respeito do distúrbio bipolar hoje em dia, muito produção de conhecimento, mas acho que não é o caso aqui. A ideia importante aqui é saber que o diagnóstico da depressão não é simples. Ele precisa considerar muitas sutilezas e ele vai ser diferente para cada pessoa. E a outra ideia importante é lembrar que existem profissionais que estudam a depressão. Como eu já falei, tipicamente médicos, e dentro dos médicos a categoria dos psiquiatras é a que mais se encarrega disso. E psicólogos, dentro da categoria dos psicólogos clínicos, alguns que se dedicam a estudar a depressão. Eles vão orientar o tratamento para as duas frentes necessárias, né, a física e a emocional. E eles vão ajudar a pessoa em depressão a vencer essa crise, essa fase, essa desordem. Conselhos de pessoas leigas, por mais bem intencionadas que sejam, por mais queridas que sejam, por mais experientes de vida que sejam, não são um bom caminho para combater a depressão. Não combate em suas raízes. É bom que você se informe sobre a depressão. É um caminho ótimo, mas a informação tem que vir de fontes cientificamente corretas, comprovadamente corretas do ponto de vista da ciência. Cuidado com o que você encontra pela internet, em lives, em textos, em propostas de recuperações, de cursos, etc. Não é a melhor fonte. Para terminar, e talvez sendo repetitiva, duas coisas. Primeiro, a depressão é um distúrbio e tem tratamento. Segundo, uma vez tratada, a depressão é um distúrbio que não deixa sintomas, ela não permanece, a pessoa volta a ser o que ela era antes. Isso é uma boa notícia. Por hoje, ficamos aqui.